Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e num dia de extrema relevância para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, num dia em que o principal homenageado é o direito constitucional à liberdade e ao devido processo legal, tenho a honra de convidar a primeira autoridade presente, num dia importante para esta casa, o presidente da OAB Nacional, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Salva de palmas para a maior autoridade da Advocacia Nacional. Peço que o cerimonial conduza a esposa do presidente da OAB e seus filhos para a tribuna principal ao lado, ao camarote que integra como mesa principal dos trabalhos. Tenho a honra de chamar um grande amigo desta casa, um ilustre advogado, defensor irredutível do direito à liberdade e à justiça, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Também para integrar a mesa principal dos trabalhos, que é complementada pelo camarote à direita, mas, em termos regimentais, também se considera mesa principal dos trabalhos, Sua Excelência, o desembargador Eduardo Cortes de Freitas Gouveia, representando Sua Excelência, o desembargador Ivan Ricardo Garizio Sartori, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sua Excelência, o desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper, digníssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, São Paulo, sempre prestigiando os eventos desta casa. Uma salva de palmas. Sua Excelência, o Dr. Paulo Adib Casseb, eminente juiz do Tribunal de Justiça Militar, representando neste ato o presidente do Tribunal de Justiça, juiz coronel Orlando Eduardo Giraldi. Sua Excelência, desembargador Otávio Augusto de Almeida Toledo, representando Sua Excelência, Dr. Armando Sérgio Prado de Toledo, diretor da Escola Paulista de Magistratura. Desembargador Carlos Roberto Petroni, representando o desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Dr. Carlos Alberto Strassini, representando nesta data o excelentíssimo secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Dr. Fernando Grela Vieira. O eminente Dr. Sérgio Rosenthal, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo.
Dr. Sérgio de Azevedo Redó, presidente da Associação Paulista de Imprensa, da qual tenho a honra de fazer parte. Professor Dr. André Ramos Tavares, presidente da Associação Brasileira de Processo Constitucional, um dos maiores constitucionalistas do país. Dr. Jorge Eluf Neto, diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Ricardo Scarmato, secretário da Comissão de Proposta de Parceria e Convênios Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Viviane Gregori Torres, presidente da Comissão de Propostas de Parcerias e Convênios Públicos. Conselheiro Silvio Salata, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutora Eunice Aparecida Prudente, representando o doutor Gustavo Húngaro, corregedor-geral da administração. Doutora Luciana Moraes de Farias, representando o Instituto dos Advogados Previdenciários. Nosso estimado amigo, professor doutor Fábio Romeu Canton Filho, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Doutor Eudécio Teixeira Ramos, presidente da subseção de Itaquera da Ordem dos Advogados do Brasil. Tereza Cristina Della Mônica Kodama, aqui representando a secretária de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Heloísa de Souza Arruda Damasceno. Também comunicamos respeitosamente a presença do Dr. Antônio Carlos de Freitas Júnior, representando o deputado estadual Bruno Covas, eminente secretário de Estado do Meio Ambiente. Senhora Milene Bonelli, da Comissão da Família da Seccional São Paulo, filha do eminente advogado de júri Milton Bonelli, com quem batalhei batalhas inesquecíveis no Tribunal do Júri. Senhor Alexandre Curiati, representando o deputado Salim Curiati. Chamo aqui à mesa Dr. Luiz Carlos da Silva, diretor de Relações Públicas da Comissão Permanente da Segurança Pública da Subseção São Miguel Paulista, aqui representando o seu presidente João Comar. E ainda anunciamos a presença da senhora Amélia, doutora Amélia Missai Misiato Guimarães, da Comissão da Mulher Advogada, do tenente-coronel da Polícia Militar, Ricardo Bortoleto, representando aqui o comandante-geral da Polícia Militar, do senhor André Luiz de Paula, representando o deputado federal Eli Correia Filho, do senhor Silas Eduardo Inck, representando a Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, doutor Cristiano Santana Lanfred, delegado de polícia, representando o delegado-geral de polícia. Enviaram correspondência a esta presidência, parabenizando pelo evento, desejando êxito e informando a impossibilidade de comparecer. Sua Excelência, professor doutor Michel Temer, vice-presidente da República, doutor Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, doutora Marilda Pansonato Pinheiro, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, Sua Excelência, professor doutor José Eduardo Martins Cardoso, eminente ministro da Justiça, doutor Cláudio Stabile Ribeiro, secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, doutora Suzana Helena Quintana, diretora da 22ª subseção da OAB, doutor Márcio Fernando Elias Rosa, eminente procurador-geral de Justiça, doutor Nelson Gonzaga de Oliveira, eminente corregedor-geral do Ministério Público,
Dr. Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Dr. Cláudio Ferreira de Souza Neto, secretário-geral do Conselho Federal da OAB. Dr. Tulo Cavalazzi Filho, presidente da OAB Seção Santa Catarina. Dr. Ivan da Cunha Souza, presidente da OAB Seção Franca. Dr. José Américo Dias, eminente presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Dr. Rui Martins Altenfelder Silva, presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Dr. Edmur Mesquita, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Dr. Eliseu Gabriel, secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e do Empreendimento. Coronel Benedito Meira, comandante-geral da Polícia Militar. Antônio Neildo Ferreira, diretor-tesoureiro da OAB. Sua Excelência, Dr. Antônio Roque Cittadini, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Dr. Antônio José Silveira Paulilo, presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, eminente desembargador. Mauro Antônio Pires Dias da Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Sua Excelência, secretária Lina Mara Riso Batistella, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Dr. Fernando de Melo Franco, secretário de Desenvolvimento Urbano de São Paulo. Dr. Herman Wurwald, secretário de Estado da Educação. Dr. Pedro Henrique Reinaldo Alves, presidente da OAB de Pernambuco. Secretário de Estado da Administração, Lourival Gomes. Eminente secretário-chefe da Casa Civil, deputado federal Edson Aparecido. Dr. Mário Luiz Sandoval Schmidt, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras. Deputado Aldo Demarque. Sua Excelência, desembargadora Maria Doralice Novaes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Dr. Marcelo Machado Bertolucci, presidente da OAB Rio Grande do Sul. Deputado João Caramês. Dr. Fará Jorge, presidente da OAB Seção do Escalvado. Major Brigadeiro do Ar José Geraldo Ferreira Malta, comandante do 4º Comar. Como são muitas as autoridades que enviaram suas correspondências, dada a importância ímpar deste evento, nós iremos nominando as demais ao longo desta sessão. Aqui também, à nossa esquerda, está sentado o jurista, professor doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon, vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, e também um dos integrantes da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil. Dr. Antônio Ruiz Filho, secretário-geral adjunto da OAB, e nosso querido Dr. Carlos Mateucci, secretário tesoureiro da OAB São Paulo, do escritório Yarshel Mateucci. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, querido telespectador que nos assiste pela TV Assembleia, no canal 7 e 13 da NET. Esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene. Por ser uma sessão solene, ela obedece à rígida forma sacramental. Uma sessão solene só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, atualmente, nosso querido colega e deputado Samuel Moreira. Só pode ser convocada a pedido de deputado estadual em exercício no mandato. E a convocação é submetida previamente ao colégio integrado por todas as lideranças dos partidos que integram esta casa. Há casos e há hipóteses em que sessões solenes são solicitadas e, lamentavelmente, acabam não sendo autorizadas, aprovadas, porque não possuem notório valor público. Há casos em que sessões solenes são aprovadas por maioria de votos. Em uma das únicas oportunidades na história desta casa, esta foi uma sessão solene aprovada por unanimidade dos integrantes do Colégio de Líderes desta casa. E é evidente a razão, é evidente o motivo. Foi uma sessão solene,
com a finalidade de homenagear a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por ocasião da comemoração do Dia do Advogado, em 11 de agosto. Esta casa, que é o maior parlamento estadual do país, que aqui abriga os 94 representantes da sociedade paulista com competência para editar leis no âmbito do Estado. Esta sessão que se realiza no plenário Juscelino Kubitschek, o principal plenário desta casa, ocupado para a aprovação, votação, discussão de leis e da própria Constituição do Estado de São Paulo. Se engalana, porque hoje estamos homenageando não uma profissão, não uma categoria profissional, estamos homenageando um verdadeiro munus em defesa da liberdade. Quando um advogado atua, ele não defende apenas a pessoa que representa. Isto é muito importante que a sociedade compreenda. Quando um advogado atua, ele defende um princípio, não uma pessoa. O princípio de que nenhum de nós, nem você, caro telespectador, poderá ser privado de sua liberdade, aviltado em sua honra, amesquinhado em seu patrimônio, sem estrita obediência aos princípios derivados do Estado democrático de direito. Sem a presença do advogado, o Estado se transformaria em um leviatã acusatório, no qual a tese apresentada pela acusação não encontraria a antítese da defesa, inviabilizando a síntese de um pronunciamento jurisdicional sereno, prudente, racional, discreto, atento às provas, equidistante, imparcial, independente e, portanto, justo. Por esta razão, sem o advogado não existe possibilidade de justiça. E sem que a OAB integre o tripé da justiça com a mesma força, com a mesma altura que os outros dois pés, Poder Judiciário e Ministério Público, esse tripé se desequilibrará e a justiça com ele ruirá. Neste momento, é um dia de imensa honra para esta Casa Democrática homenagear o direito à liberdade. E é assim que convido a todos os presentes para, em pé, neste momento, ouvirmos o hino nacional brasileiro, cuja primeira parte será executada pela Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
ao primeiro sargento da Polícia Militar, Bernardo, e também à banda da Polícia Militar de São Paulo, que representa esta gloriosa instituição, o 130 de 31. Estejam certos que aqui, na Assembleia Legislativa, continuaremos lutando pelos seus direitos desta tão importante categoria profissional que garante o direito à segurança de todos nós, paulistas, paulistanos e brasileiros. Muito obrigado pela honrosa execução. Seguindo os termos sacramentais dessa sessão solene, convido Sua Excelência, professor doutor Fábio Romeu Filho, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo deputado, meu amigo, colega de Colégio São Luís, Fernando Capês, que nesta oportunidade preside os trabalhos desta importante sessão solene em homenagem à advocacia em comemoração ao dia 11 de agosto. Excelentíssimo doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo doutor Marcos da Costa, presidente da nossa seccional paulista da OAB. Na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os dirigentes da OAB aqui presentes, fazendo uma menção especial aos seus diretores, Antônio Ruiz e Carlos Roberto Fortes Mateucci. Saúdo também os diretores da CAASP, da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, que me acompanham nesta data, doutor Célio Luiz Bittencourt, doutora Gisele Chamilot Fleury Germano de Lemos e o doutor Jorge Eluf. Eu peço vênia e licença a Vossa Excelência para, quebrando o protocolo, dizer desde logo que tive hoje que se comemora nesta sessão a advocacia, que se festeja a advocacia, que tive a oportunidade de conviver com um ilustre advogado, paradigma para a nossa advocacia, junto à administração da Ordem, doutor Flávio Gouveia, razão pela qual, na pessoa do seu filho, Eduardo Gouveia, peço vênia e licença, desembargador Eduardo Gouveia, peço licença para saudar todos os excelentíssimos integrantes do Poder Judiciário, aqui presentes. Saúdo os meus colegas advogados, autoridades presentes, senhoras e senhores. Inicio a fala nesta importante oportunidade, parabenizando o deputado Fernando Capês pela iniciativa da proposta de realizar uma sessão solene comemorativa em homenagem à advocacia. Esta sessão revela a importância da advocacia e, mais que isso, o respeito que a Casa das Leis, que o Poder Legislativo tem por aquele, como disse o deputado, que diuturnamente defende o Estado Democrático de Direito, defende a liberdade do cidadão. Este reconhecimento nos deixa em festa por conta do dia a dia que nós vivemos, próximos da advocacia, próximos da luta da advocacia, próximos da luta do cidadão, daquele que luta pela liberdade. É, de fato, ter o reconhecimento do poder público, dos poderes, e a presença maciça do Poder Judiciário demonstra isso aqui na Casa Legislativa, é motivo de grande alegria. O advogado, muitas vezes, mal interpretado pela sociedade, às vezes mal interpretado pelos próprios poderes. Dizem muito das prerrogativas profissionais. As prerrogativas profissionais, esta semana ainda,
numa palestra na subseção do Tatuapé, falando sobre prerrogativas profissionais, disse o nosso conselheiro federal, Durso, não são privilégios, e não são mesmo. As prerrogativas profissionais são instrumento que possui o advogado para defender o cidadão, o verdadeiro e único destinatário dessas normas, para a defesa da liberdade, para a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu quero, brevemente, portanto, deixar essas palavras de homenagem à advocacia de todo o Estado de São Paulo e do Brasil, pelo dia 11 de agosto, pelo mês de agosto, e deixar registrados também os nossos agradecimentos ao deputado Fernando Capês, à Assembleia Legislativa, por esse reconhecimento. Reconhecimento não de um dia, mas reconhecimento da importância da defesa da liberdade, da importância da defesa do cidadão, promovida essencialmente pela advocacia, em última análise, no dia a dia, pelas advogadas e pelos advogados, especialmente aqui, neste Estado, pela nossa legião de advogados paulistas. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, deputado, meus parabéns, sinceros parabéns pela feliz iniciativa. Muito obrigado. Neste momento, tenho a honra singular de passar a palavra ao eminente presidente da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa, de quem tenho a honra e o privilégio de desfrutar da amizade. O microfone está aberto a Vossa Excelência, representando os advogados do Estado de São Paulo. Dr. Marcos fará uso da tribuna, que é privativa de parlamentares, mas que hoje se rende e se curva à grandeza da função do advogado. Advogadas, advogados, autoridades, queridos amigos, queridas amigas, meu querido amigo, excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, Vossa Excelência dá mais uma demonstração ao propor e presidir esta sessão solene, do respeito que Vossa Excelência tem para com a nossa entidade e para com a nossa profissão. Vossa Excelência é um daqueles cidadãos que destina a sua vida à promoção de uma sociedade melhor para todos nós. Vossa Excelência, apesar de jovem, já tem uma folha de serviços prestados à cidadania desse Estado e do país. E nos dá um grande orgulho em saber que temos alguém do seu quilate participando da nossa gloriosa Assembleia Legislativa. Tenha, pois, mais uma vez, o reconhecimento da advocacia dos nossos 300 mil colegas, pelo trabalho e pelas bandeiras que Vossa Excelência tem sustentado aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigado por permitir esta comemoração tão importante e esse reconhecimento que a nossa Assembleia Legislativa faz à importância da nossa OAB e da advocacia do Estado de São Paulo. Meu querido presidente, com muito orgulho eu digo isso, meu presidente Marcos Vinícius, amigo, companheiro, e que tem, nesse pequeno período de gestão, já alcançado tantas e tantas conquistas em favor da advocacia. As bandeiras que Vossa Excelência sustenta demonstram a sua sensibilidade
e a representatividade que tem e que faz da nossa classe no âmbito nacional. Tem a Vossa Excelência em São Paulo um parceiro, um aliado, porque as suas bandeiras são as bandeiras da cidadania e da advocacia. Quero registrar aqui que Vossa Excelência tem visitado, no Estado, a honra de visitar constantemente o nosso Estado, a nossa cidade, participando de grandes eventos da nossa ordem. Sem descuidar dos outros estados, eu acompanho a rotina de viagens de Vossa Excelência, que aqui se encontra com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos. E tem aqui a sua casa também. Parabéns, presidente, pelo seu trabalho, e é um orgulho para toda a advocacia do Brasil. E eu falo em nome dos 300 mil advogados de São Paulo, é um orgulho para todos nós tê-lo na presidência do Conselho Federal da nossa OAB. Os magistrados aqui presentes, eu peço vênia para saudá-los nas pessoas de 3 queridos amigos. Desembargador Eduardo Cortez de Freitas Gouveia, nesse ato representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Flávio Cooper, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas. E o doutor, excelentíssimo senhor, doutor Paulo Adib Casseb, juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Quero dizer, presidente Marcos Vinícius, que nesta gestão, uma das grandes bandeiras que eu tenho sustentado e que tenho feito questão, desde o primeiro dia, de reafirmar, da união da nossa classe, da união da advocacia de São Paulo. E para que isso ocorra, nós temos tido a honra de ter, em todos os nossos eventos, e sustentando todas as nossas bandeiras, a participação de diversas entidades relacionadas à nossa profissão. E, dentre elas, eu destaco, sem dúvida, a nossa querida Associação dos Advogados de São Paulo, a maior associação de profissionais do nosso país, com 100 mil advogados associados. E faço questão de homenagear a nossa associação na pessoa do querido amigo Sérgio Rosenthal. Da mesma forma, o nosso centenário Instituto dos Advogados de São Paulo. E faço questão de mencionar aqui a presença do nosso vice-presidente, querido Paulo Lucon, nosso querido amigo. A advocacia é realmente uma profissão diferente. É uma profissão em que aquele advogado, aquela advogada, não se limita ao desenvolvimento da sua atividade profissional diária na sua luta por justiça. A advocacia tem, por uma das suas principais características, a solidariedade humana. E não há demonstração maior de solidariedade de uma classe do que a existência da nossa Caixa dos Advogados do Estado de São Paulo, que foi criada pouquíssimo tempo depois da nossa seccional de São Paulo, a primeira no Brasil, e que hoje tem sobre a sua presidência e a sua diretoria grandes advogados. E eu faço aqui uma menção especial aos amigos Fábio Canton, Cério Bittencourt, Gisele Lemos e Jorge Eluf, nossos diretores desta importantíssima entidade, o braço assistencial da nossa OAB, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Quero também ressaltar a honra que eu tenho de participar de uma diretoria, com o nome da envergadura, de Antônio Ruiz Filho e de Carlos Roberto Mateucci, nosso secretário-geral adjunto e nosso diretor-tesoureiro. Pessoas que também têm destinado as suas vidas à causa da justiça e ao engrandecimento da advocacia. As mulheres advogadas, faço questão de mencioná-las, na pessoa de uma presidente de subseção. Nós temos 226 subseções no Estado de São Paulo, muitas aqui representadas por seus presidentes, por seus diretores. E faço menção a todos na pessoa de uma querida amiga, a presidente da OAB de Osasco, a Libane Aparecida da Silva. Nossos conselheiros, nossos presidentes de comissões, membros de comissões, nossas autoridades aqui presentes. Hoje é um dia especial para a nossa classe, para a advocacia do Estado de São Paulo.
é um dia que nós recebemos uma homenagem da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como disse o querido deputado Fernando Capês, isso se dá não só uma homenagem a uma categoria profissional, o que já seria suficiente, que já bastaria, mas se dá, em especial, por compormos um verdadeiro exército de defesa das liberdades. A nossa profissão tem no juramento não só aqueles ofícios resultantes da fé do nosso munus público, de defesa diária dos nossos constituintes. O juramento de ingresso na nossa profissão é muito mais amplo e sinaliza o nosso compromisso com os valores mais elevados do Estado Democrático de Direito. E é esse o papel do advogado, que sobressai na defesa diária das causas de seus clientes e de seus constituintes, das grandes questões que aparecem na mídia no Supremo Tribunal Federal, mas que tem na beleza aquela defesa também diária do cidadão mais carente, do cidadão menos favorecido, daquele cidadão que ninguém mais estende a mão, ninguém mais procura fazer com que tenha saciada a sua sede por justiça, mas que encontra a mão de uma advogada, de um advogado. Quem vai buscar fazer com que se sinta efetivamente um cidadão através do pleno acesso à justiça. Da mesma forma, a nossa entidade, nascida em São Paulo, no ano de 1932, 2 anos após a criação da nossa OAB nacional. E já nasce, presidente Marcos Vinícius, em janeiro de 1932, e já nasce com esse viés libertário. Bastou nascer a ordem de janeiro, e em março de 32, nós já vivenciamos o maior legado de São Paulo ao povo brasileiro, que é a Revolução Constitucionalista, que teve como grandes dirigentes, como grandes lideranças, advogados, muitos dos quais dirigentes da nossa ordem. Basta ver que, em outubro daquele mesmo ano, não pôde ocorrer uma sessão da nossa diretoria, do nosso conselho, porque os nossos dirigentes, a começar por Plínio Barreto, nosso primeiro presidente, estavam presos pelo governo central, exatamente por sustentar, já no início da nossa ordem, a defesa dos valores máximos do Estado Democrático de Direito e o retorno da Constituição ao nosso país. E assim vai na história gloriosa da advocacia de São Paulo, que não deixou de participar em nenhum grande momento da história do nosso Estado de São Paulo, do nosso país. Não há momento marcante de transformação social que não tenha contado com a participação de uma advogada e de um advogado. E eu lembro de tantos e tantos momentos. O período do regime militar, da ditadura militar, quando os colegas, de forma solitária, de forma solidária, se fizeram presentes à frente dos cárceres, enfrentando aquele regime, buscando com isso defender quem ninguém mais queria defender, que era aquele preso, condenado por um crime odioso, que é um crime político. E registro aqui esse momento histórico que vivenciamos no dia 5 desse mês de agosto, quando recebemos o prédio da Auditoria Militar do Estado de São Paulo, símbolo da justiça política, onde os advogados ali se fizeram presentes, defendendo, não raras vezes com suor, não raras vezes com lágrima e não raras vezes com sangue, o direito dos cidadãos às liberdades, em especial o direito de defesa. E eu encerro destacando uma frase que o Fábio Canton falou agora, que muitas vezes nós somos incompreendidos, mesmo por aquelas autoridades mais próximas da advocacia. Não é raro, infelizmente, ainda vivemos situações onde
nos consideram dispensáveis, nos consideram empecilhos para a realização da justiça. Nos consideram aqueles que fazem com que a justiça não se realize a tempo correto. Criticam a nossa atuação. Dizem que no Brasil só há justiça para o rico, porque só rico tem direito a advogado. Fazem com que nós tenhamos dificultada a nossa labuta diária, diminuindo o horário de expediente forense, colocando para nos servir um servidor e fazendo com que filas enormes se verifiquem nos fóruns, com as portas fechadas às 19 horas, a ponto de termos, num fórum do Estado de São Paulo, chamamento da polícia para tirar advogado do fórum, porque lá estavam os advogados, para defender os seus clientes, fazendo com que os prazos fossem cumpridos. Vivenciamos situações, nosso querido presidente Marcos Vinícius, aqui em São Paulo, onde, por questão de sistemas, vemos derrubado o acesso do cidadão à justiça, porque na hora de peticionar eletronicamente, o sistema não está no ar, e aí temos que aguardar, sem dormir, o dia seguinte para saber se teremos devolvido o prazo dos nossos clientes. Vemos aqui em São Paulo a criação de algo que contraria a Constituição Federal e a legislação federal, a fazer com que cartórios extrajudiciais possam promover conciliações e mediações, ao argumento, senhor presidente, que seriam os cartórios, os depositários social, desconsiderando a importância dos nossos colegas em todos os pontos do Estado de São Paulo. E é por isso que eu desci, meu querido deputado Fernando Carpes, a esta tribuna, ocupada por Vossa Excelência sempre com tanto brilho, e por outros tantos deputados que honram a história da nossa Assembleia Legislativa, para aqui agradecer, comemorar, mas também registrar o repúdio da advocacia de São Paulo por certas atitudes que vemos vivenciando nesse ano 2013 e que desconsideram a importância do advogado, não verificando, senhor deputado, que compete ao advogado uma missão fundamental para o cidadão, dar a esse cidadão, saciar a esse cidadão uma demanda que é a mais fundamental que o ser humano tem, que é a demanda por justiça. E é isso que nós fazemos no dia a dia do nosso trabalho. Nós somos instrumento daquele que é o principal direito que o cidadão tem no Estado Democrático de Direito, que é o direito de defesa. Instrumentalizamos a defesa dos direitos do cidadão. E, independente da situação, independente dos obstáculos e desafios que forem colocados às nossas frentes, como já muitos foram colocados ao longo da nossa história, nós continuaremos trabalhando diariamente para que se realize justiça no nosso Estado e no nosso país. E podem estar certos, com o nosso trabalho diário, nós fazemos com que, a cada dia, o mundo seja um pouco melhor, um pouco mais fraterno, um pouco mais justo, um pouco mais solidário. E por isso eu encerro essas palavras cumprimentando os 300 mil advogados de São Paulo e dizendo a eles que continuaremos na nossa entidade ou nas nossas entidades nos esforçando para honrar os encargos que foram nos colocados e foram colocados em nossas mãos de representar essa que o presidente Dulce sempre comentou, é efetivamente a mais bela das profissões. Parabéns à advocacia, parabéns à nossa ordem e parabéns ao nosso deputado pela homenagem que faz à nossa profissão nesse início de noite. Muito obrigado. Parabéns, Marcos. Anunciamos também a presença da doutora Evelise Bartira Carvalho, representando a doutora Mariana Pinotti, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade.
a doutora Alessandra Caliuri Calabrese, representando a doutora Clarice Durso, coordenadora da Coordenadoria de Ação Social da OAB, tomou posse recentemente, estive na sua posse. Doutora Gislaine Caresia faz um espetacular trabalho como presidente da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Adriana Maria de Fávara e Viel, presidente da OAB de Vinhedo. Doutor Carlos Antônio Guedes, vice-presidente da subseção da OAB de Nossa Senhora do Ó. Comunicamos também que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela TV Assembleia, que está registrando sempre grandes médias de audiência. Dia 24, no próximo sábado, 24, e parece ser domingo. Amanhã, sábado? Então está certo. Dia 24, amanhã, sábado, às 21 horas, pela NET, canal 13, TVA, canal 66, TVA Digital, canal 185, TV Digital Aberta, canal 61.2. Amanhã, 21 horas, esta sessão será transmitida pela TV Assembleia. Tenho a honra, neste momento, o clímax desta sessão solene, de passar a palavra a ele, o excelentíssimo Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, casado com a doutora Liana do Rego Veloso, Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria da Fazenda Nacional, e aqui presente a quem peço uma calorosa salva de palmas. E acompanhada dos lindos filhos do casal, a bela Mariana, princesinha, e ao Marcos Lúcio, já trajado como futuro causídico, com certeza, também que merecem o nosso carinho, as nossas palmas. Dr. Marcos Vinícius é advogado militante em Brasília e é o primeiro presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, filho do sertão do Nordeste, de onde vieram milhares de brasileiros que ajudaram a edificar esta cidade maravilhosa, esta enorme cidade, esta pujante cidade, a cidade de São Paulo. Doutorando em Direito Processual pela Universidade de Salamanca, Espanha, autor dos livros Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, pela editora Renovar, já na 3ª edição, Processo Civil Reformado, editora Forense, Ficha Limpa, A Vitória da Sociedade, em coautoria com Ofir Cavalcante Júnior, anterior presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, A Inviolabilidade do Direito de Defesa, editora Del Rey, é professor convidado da pós-graduação da PUC São Paulo, da Universidade de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, da Escola Nacional de Advocacia e da Escola Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral. Membro da Comissão de Juristas para a elaboração do novo Código de Processo Civil. Membro da Comissão do Senado para a elaboração do novo Código Eleitoral. Tenho a imensa honra de passar a palavra à Sua Excelência, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente de todos os advogados do Brasil. Senhor presidente da sessão solene, deputado Fernando Capês, peço permissão para não utilizar a tribuna para ficar mais próximo da família e, portanto, poder dizer desde logo da importância deste ato para a advocacia brasileira, porque, ao trazer a família, quero demonstrar toda a relevância, a essencialidade de receber do povo de São Paulo, de presenciar o recebimento pela OAB de São Paulo, através do povo de São Paulo, representado pela Assembleia Legislativa, essa importante homenagem
esse reconhecimento da essencialidade, da indispensabilidade do advogado à distribuição da justiça. Sem dúvida alguma, o deputado Capês merece todos os elogios, todo o agradecimento da advocacia brasileira por essa iniciativa. Não apenas por ter apresentado a proposição, por ter defendido-a perante o Colégio de Líderes, certamente a aprovação à unanimidade se deveu pela importância da advocacia, pela relevância dos trabalhos efetuados pela OAB de São Paulo, mas certamente pela liderança que o deputado Capês exerce no seu mandato, pela qualidade de seus pronunciamentos e de suas posições. Portanto, vai o agradecimento de todos os advogados do Brasil à importância e à relevância deste ato. Faço uma saudação muito especial ao meu presidente, permita-me assim dizer, Marcos da Costa, um presidente elegante, distinto, leal, correto, muito transparente e trabalhador, desses que acordam muito cedo, dormem muito tarde e sempre está preocupado com o melhor para a classe. Uma devoção, uma dedicação à edificação de melhores dias para a advocacia. Marcos da Costa, na capital, nas subseções e em todo o estado de São Paulo, sempre está presente, ativo e atuante, sendo uma voz firme na defesa das grandes causas da advocacia paulista. E no plano nacional, vem contribuindo de forma bastante significativa, relevante, para os êxitos já alcançados nesta gestão que se inicia no âmbito nacional e certamente será e continuará sendo muito essencial e importante para as vitórias que ainda se anunciam e que deverão ser concretizadas no mandato que está a se desenrolar, a se desenvolver. Sem dúvida alguma, este discurso que ouvimos do Marcos da Costa, pela unidade da advocacia, não é apenas uma fala ao vento. É, na realidade, um exercício prático, uma afirmação cotidiana de Marcos da Costa e, portanto, essa sua postura em muito engrandece e enobrece a advocacia de todo o Brasil. Faço, portanto, meus agradecimentos em nome dos quase 800 mil advogados do Brasil ao líder da advocacia paulista, Marcos da Costa, por sua colaboração firme e decidida para o sucesso, o êxito da gestão da OAB Nacional, que, sem dúvida alguma, nada mais é do que um aplauso para e um trabalho que ele faz em favor da valorização dos advogados em todo o Brasil. Faço uma saudação ao presidente da Caixa de Assistência, Fábio Romeu Canton Filho, também muito atuante, presente, participativo, ao secretário-geral da gestão anterior, meu amigo Braz Martins Neto, que honra com a sua presença esta solenidade, ao presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Sérgio Rosenthal, uma entidade bastante importante e parceira da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, e também da OAB Nacional. Todo o agradecimento ao Sérgio Rosenthal, ao vice-presidente do IASP, Paulo Henrique dos Santos Locon, emérito processualista, responsável também por grandes vitórias que a advocacia está a alcançar no novo Código de Processo Civil, ele que foi um dos assessores que orientaram este código, que, com imperfeições e perfeições próprias de qualquer fazer humano, sem dúvida alguma, está acolhendo diversas bandeiras da advocacia brasileira. Faço saudação ao presidente do Tribunal de Justiça, representado pelo desembargador Eduardo Cortez, de Freitas Gouveia, também ao presidente da Associação Paulista da Magistratura,
representado pelo desembargador Carlos Roberto, ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete, e ao juiz do Tribunal de Justiça Militar, doutor Paulo Adib, aqui presente. E também ao diretor da Escola Paulista de Magistratura, desembargador Otávio Augusto de Almeida Toledo. Ao saudá-los, quero registrar que costumo dizer que a advocacia e magistratura são duas asas do mesmo pássaro. Se as asas vão bem, o pássaro que é a justiça voa, o pássaro que é a justiça cumpre com a sua missão. Não há como ter a prestação jurisdicional efetiva, justa, imparcial, com juízes covardes ou com advogados desrespeitados, com juízes que não são valorizados, nem com advogados que não são distinguidos em sua relevância. Sem dúvida alguma, eu não acredito no confronto entre advogados e magistrados para se alcançar a justiça. Eu acredito na união que vem em favor da justiça e da implantação da Constituição Federal. Não acredito no juiz que imagina que a sua judicatura é mais forte quando ele não recebe o advogado em audiência, quando ele desrespeita as prerrogativas profissionais, quando ele não trata com dignidade o advogado, porque este magistrado, além de descumprir a Constituição Federal, que assegura a indispensabilidade do profissional, ele também descumpre o artigo 7º, o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, que diz que não há hierarquia entre magistrado e advogado. Porque o magistrado representa o Estado na distribuição da justiça, e o advogado representa o cidadão na distribuição da justiça. E não há hierarquia entre o Estado e o cidadão. Na realidade, o Estado somente existe para trazer felicidade, prosperidade, segurança ao cidadão. Um Estado que não assegura os direitos fundamentais da cidadania não é um Estado constitucional. Portanto, para que o Estado se constitucionalize, faz-se necessário que o representante do Estado, que é o juiz, respeite o representante do cidadão, que é o advogado. Desta forma, todos se respeitando, tratando-se com urbanidade, com altivez e com dignidade, nós teremos uma justiça que cumpra a sua função. E certamente as presenças de Vossas Excelências neste ato, homenageando a advocacia, significa o reconhecimento de Vossas Excelências, a importância da advocacia para a distribuição da justiça. Por outro lado, a Ordem dos Advogados, e o presidente Marcos da Costa também nutre deste entendimento, tem que se colocar à disposição da importância da valorização de prerrogativas que façam com que o juiz não seja um juiz covarde por temer autoridades ou poderosos. Queremos um juiz imparcial, um juiz que não tema a imprensa para julgar com imparcialidade, nem um juiz que tema as autoridades para julgar em favor do cidadão. Queremos, portanto, defender, por exemplo, uma conquista que é importante para a magistratura, presidente Marcos da Costa, que é o adicional de tempo de serviço. Hoje, o juiz, ao ingressar na carreira de magistrado, ele fica durante 20 anos na magistratura sem qualquer aumento em seus vencimentos. Isso não estimula a permanência na carreira. Isso não é bom para ninguém. Queremos, sim, que os juízes ganhem bem, que sejam valorizados porque prestam à jurisdição. Mas, sem qualquer sentimento de troca, exigimos da magistratura o reconhecimento de que não é possível continuar os juízes de todo o Brasil fixando honorários aviltantes nas sentenças, fixando honorários inconstitucionais porque não reconhecem a importância do profissional. Queremos que as sentenças judiciais sejam constitucionais e não fixem honorários de R$ 500, R$ 1.000 em causas de alto valor
Alguns juízes fazem o seguinte cálculo: se eu ganho por mês R$20.000, nenhum advogado em nenhuma causa pode receber honorários de R$20.000. Mal sabe o magistrado, mas sabe, e na realidade quer desconhecer, que este advogado ficará 10, 15 anos trabalhando nesse processo para receber os valores da demanda, principalmente se tratar de demanda contra o poder público. Portanto, faz a Ordem dos Advogados do Brasil, através dos representantes da magistratura, além do agradecimento, um apelo para que todos possamos nos unir para elevarmos os honorários dos advogados, porque a causa de honorários de um profissional, na realidade, é a causa de sobrevivência e subsistência de toda a categoria. Saúdo as presenças de todas as deputadas, deputados, dos colegas advogados aqui presentes, doutrinadores e professores, nas pessoas do constitucionalista André Ramos Tavares, do presidente da Comissão do Legislativo, conselheiro Silvio Salata, que é um emérito eleitoralista, e, em especial, permitam-me saudar a minha Liana, a minha Mariana e o meu Marcos Lúcio, que são a razão de viver e, portanto, para mim, permitam a todos, é a presença que mais me toca o coração. De fato, a OAB de São Paulo, ela já surgiu, Marcos da Costa, em um momento muito relevante da história do país, durante a Revolução Constitucionalista. Esta revolução que marcou época em nosso país. Fruto dela, tivemos a Constituição de 34. Uma Constituição que assegurou o voto das mulheres, que criou a justiça eleitoral com o propósito de, já naquela época, contribuir para a moralização dos costumes políticos do Brasil, para diminuir a fraude eleitoral. Uma Constituição que veio em um momento de abolição do Brasil, quando a nossa democracia passou a ter mais participação. Logo porque é nesse mesmo caldeirão cultural do início da década de 30 que surge o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e, logo em seguida, a seccional da OAB de São Paulo. Está na origem de nossa entidade a constatação de que a OAB não é apenas a Ordem dos Advogados, mas ela é também a Ordem do Brasil, que ela tem que se ocupar da valorização do profissional, mas que ela tem que também se ocupar de um país justo, terno e solidário. Essas causas, a valorização do advogado e a luta por um país melhor, não são causas excludentes, são causas que se complementam. À medida em que lutamos por um advogado valorizado, queremos um Estado de direito respeitado, logo uma sociedade melhor. À medida em que lutamos por uma sociedade melhor, queremos o Estado de direito protegido, logo um ambiente mais propício para a valorização do advogado. Não são causas que se excluem, mas causas que se complementam. Esta falsa polêmica de que a ordem tem que cuidar só das prerrogativas do advogado, ou de que a ordem tem que cuidar apenas das causas da sociedade, é uma polêmica, como disse, que não existe. Ela é falsa, porque, a rigor, nós devemos fazer as nossas duas missões: valorizar a advocacia e cuidar da sociedade. Porque estas missões estão no gene, na origem da nossa entidade. Elas estão também no fato de que a Constituição Federal menciona, Marcos da Costa, a nossa entidade por cerca de 20 oportunidades. Dar à OAB a condição de voz constitucional da sociedade civil brasileira. A Constituição Federal, portanto, elaborada pela sociedade brasileira, pelos representantes do povo, designou esta entidade para falar em nome da própria sociedade em todas as matérias que digam respeito à proteção da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. Portanto, amesquinhar esta função importante de nossa entidade significaria também uma postura inconstitucional. Significaria negar a nossa história, negar a nossa lei, que é o Estatuto, e descumprir a Carta da República. Por isso que, Marcos da Costa, juntos, Conselho Federal e OAB de São Paulo, estamos em diversas e importantes lutas da valorização do advogado
e das causas da República. Não vou me alongar, vou apenas mencioná-las, sem comentá-las, porque senão tomaria muito tempo de todos. No item da valorização do profissional do advogado, nesse semestre, conseguimos instituir a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, instituir a Ouvidoria de Valorização dos Honorários Advocatícios, aprovar o Simples no Senado Federal, aprovar os honorários da advocacia trabalhista na Câmara dos Deputados. Conseguimos também uma vitória majoritária, afirmando e reafirmando a jurisprudência do CNJ de que os tribunais não podem funcionar sem que no seu expediente seja amplamente aberto à presença do advogado, porque se transforma um tribunal inconstitucional, aquele que está funcionando e não permite que o cidadão lá se encontre presente. Conseguimos um novo CPC, com a ajuda de vários advogados, como o Lucon, colocar as férias dos advogados já aprovadas no Senado e será aprovada na próxima terça-feira na Câmara dos Deputados, com a relatoria de um deputado federal aqui de São Paulo, Paulo Teixeira, para que nós tenhamos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro a não fluência de prazos, a não realização de audiências, portanto, as férias dos advogados. Também teremos os honorários com natureza alimentar e, enfim, de uma vez por todas, a Fazenda Pública não será tratada de forma diferente do cidadão em matéria de honorários. De forma igualitária, a Fazenda, sendo vencida ou vencedora, terá o mesmo tratamento. E a ampla maioria dos advogados do Brasil, na tabela de honorários fixadas, estará protegida por força de lei, e honorários de 100, 200, 500, R$1.000 não mais existirá no Brasil, ainda que o juiz queira fixar, porque a lei não mais permitirá. Isso está posto no novo Código de Processo Civil, dentre outras inúmeras conquistas, que não vou relatá-las, porque, evidentemente, não vou lhes cansar. O processo judicial eletrônico, temos atuado no sentido de que não seja implantado de forma assodada, excluindo o cidadão do acesso à justiça, e temos lutado para que o CNJ determine a correção de diversas falhas. Conseguimos com o MEC, em março desse ano, um pacto que resultou no congelamento de criação de vagas em cursos de direito, para que possamos editar um novo marco regulatório do ensino jurídico, um pacto de 12 meses. Até março do próximo ano, um novo curso de Direito será regulamentado a partir de uma comissão formada entre OAB e Ministério da Educação e Cultura. E realizamos aqui na OAB de São Paulo uma importante audiência pública para colher de professores, estudantes, as informações e orientações para que possamos chegar com uma proposta que seja democrática, que seja transparente. Na próxima terça-feira, estaremos juntos com o IASP, presentes numa audiência no Instituto dos Advogados de São Paulo, para discutir esse tema do ensino jurídico, demonstrando que a nossa entidade, a OAB, não se porta como dona da verdade, mas que ela quer construir o novo curso de Direito de forma democrática e com a participação de todos os atores, de todos os protagonistas dessa cena. Conseguimos manter o ISS dos advogados, retirando os nossos profissionais, os nossos colegas, de um projeto de lei que tramitava no Senado, que iria, em muito, sacrificar tributariamente os colegas. Estamos lutando pela sociedade individual dos advogados. E, por fim, e é o último porque é o mais importante, o projeto de lei surgido na seccional de São Paulo, que criminaliza a violação das prerrogativas, já se encontra com um parecer favorável do relator, com quem estivemos ao longo desses 6 meses, mais que 2 dezenas de vezes, tratando sobre esse assunto, tratando de cada detalhe, não somente a criminalização, e é importante falar que é criminalização sim, porque se o tipo penal hoje existe na lei de abuso de autoridade, na realidade é uma lei que pune com até 6 meses, e que depende da iniciativa do Ministério Público para a instauração de inquérito. Portanto, nunca que o inquérito é instaurado, e quando é instaurado vai à prescrição. Logo, o crime não existe.
com um novo projeto de lei, nós estamos elevando para 4 anos de reclusão o crime pela violação das prerrogativas do advogado. E estamos dando à Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal e suas seccionais, a legitimidade para requisitar a instauração de inquérito policial para quem cometer este crime. Não vou mais me alongar em outras lutas que estamos tratando no âmbito da valorização da categoria, mas vou encerrar para mencioná-los algumas causas da República que temos desfraudado com apoio da Seccional Paulista. Causas importantes, porque a nossa entidade não pode ser comentarista de casos, mas deve ser defensora de causas. Esta tem sido a postura da nossa entidade no âmbito nacional e no âmbito local. A PEC do calote foi a primeira vitória, já nesse semestre, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o parcelamento por 15 anos ou a mais não poder dos créditos do cidadão. Sabemos que não podemos ter do poder público o pagamento de uma só vez. Temos a compreensão de que é preciso e é necessário ter esta consciência, Marcos da Costa, mas não era possível eternizar em nosso Brasil a cultura do parcelamento para sempre. Primeiro veio uma PEC que parcelou em 5 anos, depois uma outra PEC que parcelou em 10, a última parcelou em 15. Se o Supremo não tivesse declarado inconstitucional, viria logo uma seguinte este ano para parcelar em 20 ou 25 anos. Portanto, quando o Supremo declara inconstitucional, é para dizer, tem sim que estados e municípios encontrarem uma solução para pagar o mais rápido possível todos os precatórios. Mas, ao mesmo tempo, lançamos uma campanha nacional, Marcos da Costa, no sentido da revisão das dívidas dos estados e dos municípios com o governo federal. Porque hoje nós temos uma situação em que os estados e municípios pagam juros escorchantes ao governo federal, que não pode se portar como se fossem bancos particulares, porque temos uma só federação. Conseguimos uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que determinou ao Congresso que em 180 dias edite um Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Essa liminar está sendo cumprida pelo Congresso Nacional e está em discussão no âmbito daquela casa, esse código importante para, inclusive, dar vazão institucional às reclamações da população nas ruas, que pede mais educação, mais saúde e melhor serviço público. Apresentamos 2 milhões de assinaturas com a CNBB para um projeto de lei de iniciativa popular que exige o Saúde mais 10, que significa a obrigação do governo federal gastar 10% do seu orçamento em saúde. E estamos lutando para que o recurso do royalty de petróleo seja aplicado em educação. Também estamos junto com a AB de São Paulo na luta para que cartórios não substituam advogados na mediação, na conciliação e na arbitragem. No próximo 5 de setembro, convido a todos, lançaremos, Marcos da Costa, com a presença da CNI e da Fiesp, lá no Conselho Federal da OAB, uma frente em defesa de uma lei de processo administrativo fiscal para o país. Nós não temos a proteção dos contribuintes brasileiros. As instâncias administrativas fiscais no plano nacional e em vários estados brasileiros são regidas por regimentos internos, por normas internas, não havendo uma lei geral do processo administrativo fiscal. Esta defesa do cidadão contribuinte faz parte também da pauta de nossa entidade. Quero concluir dizendo que a reforma das reformas é a reforma política, e por isso a entidade que fez a Lei Ficha Limpa está agora defendendo eleições limpas para o nosso país, com a criminalização do Caixa 2 de campanha. E também estamos comemorando os 25 anos da Constituição Federal. No próximo 1º de outubro, no primeiro dia do mês em que a Constituição completará 25 anos, faremos uma homenagem a todos os constituintes no Congresso Nacional, em especial aos 2 constituintes que foram presidentes da República, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Henrique Cardoso, para dizer ao Brasil que nós queremos respeitar o marco constitucional brasileiro. Iremos homenagear o presidente da OAB à época,
da Constituinte, Márcio Tomás Basto, como também o relator da Constituinte e ex-presidente do Conselho Federal, Bernardo Cabral. Iremos homenagear as famílias do grande cidadão constituinte Ulisses Guimarães e do ex-governador Mário Covas, que era líder da maioria naquela oportunidade. Acredito sim neste país. Acredito que a OAB tem que ser a voz institucional da sociedade civil brasileira. E acreditamos que o projeto de nação é a Constituição da República. Temos que homenagear a Constituição da República. Por isso que fui a presidente da República quando ela anunciou uma Assembleia Nacional Constituinte para dizer à excelentíssima presidente que os advogados do Brasil não estavam a favor de uma mudança da Constituição, quando, na realidade, o que nós queremos é o cumprimento da Constituição da República em seus diversos níveis, especialmente quando ela assegura os direitos e garantias do cidadão. E ficamos muito satisfeitos e felizes quando vimos que a voz da advocacia brasileira, o peso dos 800 mil advogados desse Brasil, sensibilizou a sua excelência, presidente da República, fazendo com que ela refluísse desta ideia inicial. Acredito que este é o papel da nossa entidade, presidente Capês. Acredito porque é fruto da história. Acredito porque está na Constituição da República. E acredito porque está na nossa lei estatutária a fé, a missão, um poder que é um dever da OAB, de ser uma defensora da ordem jurídica do Estado democrático de direito. E esta ordem jurídica é a Constituição da República. Portanto, vida longa à nossa Carta da República, vida longa à advocacia brasileira. Advogado valorizado significa cidadão respeitado. Muito obrigado. Neste momento, peço ao cerimonial e convido o Instituto dos Advogados, na pessoa do seu vice-presidente, Paulo Henrique dos Santos Lucon. Convido a Associação dos Advogados, na pessoa do seu presidente, Sérgio Rosenthal, e a Caixa de Assistência dos Advogados, na pessoa do Dr. Fábio Romeu Canton Filho, além, evidentemente, é claro, do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, para nos acompanhar na entrega de uma placa ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa, pelos brilhantes serviços prestados à frente desta importante instituição. Peço àqueles ilustres advogados que foram chamados que permaneçam onde se encontram, por favor, até para otimizar o nosso tempo. E peço agora também, além destes ilustres advogados, que o próprio Dr. Marcos da Costa e um advogado piauiense, conterrâneo do nosso querido Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Dr. Maxwell Borges, compareça aqui, juntamente com a doutora Liana e os belos filhos Mariana e Marcos Lúcio, para a entrega da homenagem
ao Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Quero parabenizar aqui presente o presidente da Associação Paulista de Imprensa, Dr. Sérgio Redó, pelos 80 anos que comemora a sua entidade, que serão comemorados aqui nesta Assembleia Legislativa em sessão solene. Imprensa, uma grande aliada da defesa da liberdade. Quero também convidar a todos os presentes, aqueles que puderam, para que na segunda-feira próxima, às 10 horas da manhã, compareçam a esta sessão solene, agora para homenagear o Exército Brasileiro e seu patrono, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, as Forças Armadas, em qualquer Estado democrático de direito, devem sim constituir orgulho de sua nação. No esgotamento do objeto da presente sessão, em que sempre faço com um discurso, desta vez não o farei. Dada até a emoção que toma conta, em razão da relevância desta sessão, prefiro encerrar lendo a oração do advogado, de autoria desconhecida. Senhor, abençoa a minha função de advogado. Faze que eu seja um testemunho verdadeiro a serviço da liberdade, da justiça e da paz. Dá-me saúde para trabalhar e equilíbrio para pensar e agir, serenidade para me aperfeiçoar e sabedoria para conciliar justiça e lei. Aumenta a minha fé para atuar com paciência à luz da verdade. Na constante jornada do direito, inspira-me para que eu seja leal a todos, juízes, promotores, clientes e também adversários. Tu sabes, ó mestre, que minhas forças não são suficientes, mas com tua ajuda serei forte, agirei como um conselheiro, servindo com amor e alegria, visando o bem-estar humano e social. Enfim, quero celebrar e agradecer as vitórias e êxitos alcançados e agradecer-te pela vocação que me confiaste, no propósito de construir uma sociedade justa e fraterna. E me permita o acréscimo, presidente, por intermédio da mais bela das profissões, a advocacia. Amém. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece aos funcionários do Serviço de Som, da Taquigrafia, do Serviço de Atas, do Cerimonial, da Secretaria-Geral Parlamentar, da Imprensa da Casa da TV Legislativa e das assessorias policiais civis e militares, bem como aos nossos assessores, em especial a doutora Delmíndia Costa e a doutora Anita, e também ao ilustre Dr. Jorge Eluf, que também foi fundamental para o desfecho exitoso deste evento.
Declaro encerrada a sessão e convido a todos para um coquetel que será servido no hall monumental. Está encerrada a sessão. Uma boa noite.